Não, cara, Isso não é um- não é. é. Assim, uma pandemia é uma grande doença, as pessoas ficaram dentro de casa e tal. E veja bem, as pessoas foram afetadas pela pandemia. Tem um bocado de gente que ficou, inclusive, histérico. Eu tô falando de coisas como uma guerra, coisas muito sérias, que envolvem, assim, a ruptura de todo um modelo de vida que as pessoas estão acostumadas a levar. E isso é alguma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Não existe momento nenhum nos últimos 20 anos que eu me lembre. E eu falo nos últimos anos porque eu fico imaginando desde a época lá da Iugoslávia, que foi dividida, que o mundo esteja tão tenso. Você tem, hoje, no presente momento, 150 mil soldados na fronteira da Ucrânia, o Cazaquistão pegando fogo, Rússia escreveu 2 ultimatos para o Ocidente, em que praticamente ordena a retirada de todas as bases militares da OTAN do leste europeu inteiro, os Estados Unidos dizendo, saiu hoje, cara, da declaração de um dos secretários da OTAN, dizendo que se a Rússia invadir a Ucrânia, a OTAN vai usar força e tal. Isso tudo está acontecendo neste momento. E tudo isso tem a ver, não assim diretamente com o Brasil, mas com a Europa tudo a ver. E com a Europa toda é afetada. A Europa, por exemplo, depende no inverno do gás russo. E se a Rússia fizer assim, desliga o gás? Assim... Já pensou o inverno na Finlândia? A menos você sabe que esse é o caso mais sem interessante, né? Eu em 2012 e 2013 eu fui pra Lituânia, 2 anos seguidos. País que gosta de pesquisar cultura e tal. E comida boa na Lituânia. Tem uma coisa que chama Zeppelina, tá um Google aí. E, Ricardo, tem uma coisa que é muito louca lá, que eles fizeram um acordo com os Estados Unidos, o governo Bush, e aí eles publicaram lá na praça principal de Vilnius, na capital, numa estátua, o acordo, e aí a estátua é virada pra Moscou. Eles fizeram a estátua, ela até é meio assimétrica no meio da praça, virada pra Moscou, e todo mundo fala, essa praça é virada pra Moscou, avisando, a Lituânia tem uma aliança com os Estados Unidos, insolúvel e tal, e toda vez que... Na prática, existe com os caras que foram alvo da União Soviética um medo e uma raiva fodida. Só que a segunda coisa, quando você fala com as pessoas sobre isso, elas falam, tudo bem, mas assim, se desligar o gás amanhã, tudo para aqui. As pessoas morrem. E é nesse nível mesmo, assim, um inverno de menos 10, menos 15. Sem energia. Não tem, é um frio de foder, não... E assim, essas coisas, por exemplo, desligar o gás, isso aí não é nada em comparação do que acontece numa guerra de grande escala, cara. Então, assim, uma guerra de grande escala que jogue a OTAN contra a Rússia hoje pode significar uma guerra europeia. Simples assim. E as pessoas elas não têm essa dimensão, porque nos lugares centrais do mundo as coisas não há paz, que foi aquela paz suscitada pelo final da Segunda Guerra Mundial. Então você teve o final da Segunda Guerra, ONU, FMI, não sei o que, você construiu Bretton Woods, todas as estruturas novas vêm da Segunda Guerra Mundial. E se criou um ambiente de relativa paz. Então você tem a Europa, boa parte da Europa está em relativa paz, tirando alguns conflitos, por exemplo, quando eu citei Iugoslávia, Sérvia e tal, algumas coisas assim pontuais. Aqui na América Latina você tem paz, você não tem caso de guerra na América Latina. E mesmo na Segunda Guerra a gente não participou tão intensamente. Então você tem paz. Nos Estados Unidos você tem paz em um bocado de lugar. Os lugares que você tem guerra mesmo, Oriente Médio, centro da África e tal. Então, alguns lugares você tem guerra, são lugares de guerra. Né? Você vai, por exemplo, ali na região da Palestina, Israel, o pessoal é mais casca grossa, porque eles estão em guerra o tempo todo. O resto do mundo não está, então as pessoas não têm a dimensão do que pode ser. Mas isso pode acontecer a qualquer momento, nada impede. Eu estava lendo um artigo de uma especialista em geopolítica russa, francesa, que eu até passei lá no grupo, a Françoise Thon. Ela fez um artigo que basicamente o artigo inteiro, quase todo o artigo, são citações. É um artigo que ela fala muito pouco, ela tem uma análise no final, mas assim, quase todo o artigo são citações. Citação do Roustrat, citação de um monte de generais de alta patente da Rússia. As citações, cara, a julgar pelo que os caras falam, é um negócio insano. De tipo de gente da alta patente do exército russo cogitando guerra atômica pelo tamanho do território e lá com citações, com link, tudo de onde saiu. Então as pessoas estão falando essas coisas. Não sei se elas vão fazer, mas elas estão falando. E não é tipo um Zé Mané. Não é, sei lá, o Zé Trovão. É um cara do exército russo. São pessoas que estão em posições de poder.
Essas pessoas estão lá, elas estão em posição de poder. É ministro, é secretário disso, é não sei o que, falando em termos assim abismais, que a OTAN tem que recuar todas as suas bases, que não sei o que tem que ser isso, que a gente tem míssil assim, não sei o que, e tem supersônico, e tem aquilo, e que se não tiver vai ter porrada, e a Rússia resiste. Eles acham que o que aconteceu no Cazaquistão agora é aquele negócio de guerra híbrida? Óbvio. E acham oficialmente. Saiu... Não, eu tô vendo, assim, aquele canal russo de notícias RT, eu já dei várias entrevistas lá. Eles estão divulgando isso, assim, a agitação que o Ocidente vem causando guerra lá. Híbrida. Mas não faz sentido. A China também fez declaração agora. Mas não faz sentido isso ser uma guerra híbrida para gerar diversionismo através do Cazaquistão para a questão ucraniana? É o que eles estão alegando. Pra mim a questão natural deles é legal, mas podia ser propaganda. É que faz sentido. Assim como faria sentido se eu estivesse falando de fora do Brasil falar que os americanos financiaram a gente. É isso, exato. Você lembra daquele tweet. É isso, às vezes as coisas fazem sentido, mas às vezes não é. Não tem uma ação. Mas você sabe que a esquerda em si, a esquerda brasileira, a extrema esquerda do Brasil e do mundo inteiro, está muito dividida em relação a isso. Porque lá no Cazaquistão não são grupos liberais que estão fazendo agitação. São muitos grupos socialistas, trotskistas, vários grupos socialistas. E, inclusive o Partido Comunista do Cazaquistão. Então você tem uma ala da esquerda do mundo inteiro, que se reflete inclusive em debates aqui no Brasil, que está defendendo o que está ocorrendo no Cazaquistão. Que está dizendo, não, o que está ocorrendo no Cazaquistão é protesto legítimo, houve medidas econômicas de austeridade que foram tomadas pelo Tomayakov, lá, o presidente deles. Essas medidas que... Então, assim, tem uma galera que está dizendo isso e tem outra galera que está alinhada mesmo, firmemente alinhada com Rússia e China, dizendo não, é guerra híbrida, é intervenção dos Estados Unidos, do mesmo jeito que aconteceu na Ucrânia. Até, por exemplo, na Ucrânia, eles acham que 2014 o Maidan e tudo foi uma guerra híbrida dos Estados Unidos. Então, assim, a percepção da Rússia, seja ela sincera ou mentirosa, é a percepção de que existe um poder estrangeiro que nos é hostil, que é a América e a OTAN, e esses caras estão vindo para tentar nos sufocar. O que é que nós queremos? Nós queremos remontar a esfera de influência que a Rússia tinha na época da União Soviética. E isso inclui todo o leste europeu. Moldávia, Geórgia, Ucrânia, Cazaquistão. Estônia, Letônia. Estônia, Letônia e Lituânia também. E tudo mais. Esses caras já estão totalmente linkados com a Europa. Romênia, Polônia, tudo. Bulgáriazinha então, assim, também? Bulgária, todos aqueles Sérvia. países que... Século, óbvio. Caralho, mas aí os caras querem retomar assim, a cortina de ferro mesmo. Putin deu, há muitos anos atrás, Putin falou que a maior tragédia geopolítica do século XX tinha sido a derrubada da União Soviética. Hoje, nos ciclos, tanto nos ciclos militares quanto nos ciclos intelectuais, e assim, eu tenho como, eu não digo eu diretamente provar, que eu não sou um grande estudioso disso, mas eu me apoio em pessoas que são. O Timothy Snyder, que é um historiador famoso, muito famoso, que escreveu um livro chamado Terras de Sangue, em que ele conta a história da Segunda Guerra, da perspectiva Stalin, Alemanha, e focando naquela região do leste europeu, não é especialista em leste europeu. Ele tem um livro que se chama Contramão da Liberdade. A tese do livro eu não concordo muito, porque é aquela tese meio na linha Yashamun, que tem os populistas. Tá. Eu acho uma tese que teoricamente é um pouco fraca. Mas quando ele entra na parte do detalhe, que ele começa a citar e tal, e ele lê russo, ele lê ucraniano, ele lê um bocado de língua. Ele começa a citar, e são muitas citações que ele bota lá, as fontes, e o cara é um historiador consagrado, não vai estar mentindo descaradamente. As citações, cara, são absurdas, são as coisas mais espantosas que você pode imaginar. Os caras dizendo que tem que retomar tudo, que os Estados Unidos vai entrar em colapso, que o Maidan e a Ucrânia é o início do esfacelamento da União Europeia. Eles querem destruir a União Europeia. Então, um dos objetivos de Putin é destruir a União Europeia. Bom, tirar vamos combinar países. Que ele não tá longe, né? Tá muito longe, né? Quem quer defender a União Europeia? Essa é a pergunta. Assim, a União Europeia é tipo muito o Sacro Império Germânico. Tipo assim, quem queria defender a unidade do Sacro Império? Pois é, mas aí é que tá. Pelo menos tinha uma igreja ali, mas aqui não tem nem isso. Mas aí é que tá, por isso, essa é uma questão muito importante, por quê? Porque a União Europeia, bem ou mal, é resultante de uma nova ordem mundial que estabeleceu a paz no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. A União Europeia veio disso, porque ela deriva da comunidade... do carvão e não sei o quê. Um negócio... Que é dessa época, cara. Então, assim, as estruturas que foram montadas pós-Segunda Guerra Mundial, elas estão sob fortíssimo abalo. Elas estão sendo abaladas.
e existe um vazio das pessoas que estão lá. Então você tem uma galera que, ao mesmo tempo que os caras da Rússia estão querendo te invadir, te matar, jogar um míssil atômico na sua cabeça, você quer lá ficar rebolando a bunda no TikTok. Então, assim, tem um certo desnível de perspectiva da vida, e a galera tá lá e achando que o mundo tá bom. E não tá, não. Né? E assim, eu não cravo a Europa com o mesmo hedonismo que os americanos. É menos, né? Bem menos. E quando também tem, sei lá, as colônias de férias na Europa, que é tipo Grécia, Itália, Portugal, Espanha, é uma colônia de férias normal. Sabe? Aquilo que a gente tá vendo na Califórnia, a bizarrice que está acontecendo nos Estados Unidos, acho que tá bem pior que a Europa. Eu também acho. Só que eu acho que a Europa, até pela memória, sei lá, memória sanguínea que eles têm, de guerra pra caralho, Europa eu acho uma coisa bem mais problemática que os Estados Unidos. Problemática para a Rússia. De certa maneira, né? Eles têm tradições bélicas fortíssimas. Exato. E eles têm identidades nacionais específicas. É muito... Mas assim... Mas tem um detalhe. Aí é que tá também. As identidades nacionais, a expressão política mais forte dessas identidades, que você pega na direita europeia, é uma expressão contra a União Europeia. Porque a União Europeia é grande ponto. É verdade. Que inclusive se aliam com Putin. Exato. E outra coisa que eu acompanho muito... Por dever de ofício, a direita europeia de redes sociais, populista e tal. É toda Putin. Assim, alguns não falam tanto, mas claramente são alinhados com Putin. E eles tratam o grande inimigo deles é a União Europeia. Tá acontecendo nos Estados Unidos a mesma coisa. Estado a Estado? O grande inimigo porque você tem o trumpismo... O trumpismo, ele se aproxima do Putin, e aí o grande inimigo é o Partido Democrata. E o grande problema é que os lados, eles não cedem. Então, por exemplo, você tem um monte de gente lá do Partido Democrata, na União Europeia, eles não querem conversa, porque os caras são muito progressistas, aí eles vão enfiando ideologia progressista goela abaixo. É uma situação complicada, pô. A Rússia, por exemplo, hoje a Rússia se vende como o grande país conservador do mundo. A União Soviética eu sempre gosto de lembrar isso aí, foi o primeiro país no mundo a permitir o aborto. Foi a União Soviética. Em 1920, se não me engano. Sabe quando é que os Estados Unidos permitiu? 1973. No caso Roe versus Wade. Portanto, 53 anos depois. Entre outras várias coisas. Então a União Soviética nunca foi um país ultraconservador. Houve uma você tem que explicar isso pra galera aqui, porque eu sei do que você tá falando. Aquela lógica do tipo o operário valoroso, conservador soviético em detrimento da esquerda pós-moderna. Isso, que as pessoas têm isso muito na cabeça por conta de algumas coisas que Stalin tomou, muito em virtude dos valores do povo, que ele teve que se ajustar, mas a União Soviética foi, durante toda a sua primeira década, um país extremamente progressista em relação a muita coisa do mundo. Ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, entrando na ponta, porque ganhou o número 1 ali da viagem. Eu ia te fazer uma pergunta, porque eu andei dando umas bisoiadas em textos do Adorno. Eu não li inteiro, mas assim, eu falei com um brother que conhecia de Marcuse e falei, me dá uns textos, assim, não vou ler agora todos os textos, no outros 2 livros, mas eu quero ver uns textos assim, não é possível que tenha aquelas paradas do, tipo, ele falar, olha, tem que ter a libertação sexual, eu achava que isso era papo de ofício. E não é, o do Marcuse não é bem no Eros e Civilização, tá tudo lá. Liberdade sexual. Agora, homem unidimensional. Isso, e a libertação do trabalho, o novo trabalho. Tudo lá. Beleza. Do caralho, entendi que esse ponto... Agora, eu vi a crítica do Adorno, e eu vou chegar nessa coisa de capitalismo pós-moderno, Europa e tal, porque boa parte dessa pessoa da escola de Frankfurt critica todos esses elementos que geram essa mesma crítica nossa. Quais? Especialmente o Adorno com a indústria cultural. Ah, sim, total. E porque, a crítica do Adorno à indústria cultural eu acho até excessiva. O Adorno, por exemplo, se tivesse vendo o TikTok agora, eu acho que ele morreria. Óbvio. Esses caras de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Leo Leventhal e vários outros da época, Erich Fromm e tal, eles eram elitistas culturais muito extremados. O Adorno, em particular, Adorno e Horkheimer, os dois eram muito, e o Adorno era muito, porque ele era um esteticista. Então, por exemplo, ele achava que toda essa indústria cultural, todas as produções do cinema... E ele escreveu as músicas dos Beatles. Tipo assim, é um contrassenso. Ele teria matado os Beatles se ele pudesse. Jazz, na época dele não tinha rock. Quer dizer, tinha já no final da vida. Jazz, cinema, tudo. Para ele era tudo o que ele chamava de Halbbildung, quer dizer semi-formação. Havia, no mundo antigo, século XIX,
época de ouro da cultura burguesa, a formação clássica, baseada em Beethoven, óperas, teatro, etc. Essa é a formação culta do homem europeu do século XVIII, século XIX e do século XX. Depois você tem uma mercantilização violenta da própria cultura por meio do capitalismo, ou seja, o capitalismo que antes permitia uma esfera autônoma da arte e da cultura, isso, apartada, se enfia dentro dessa esfera, transforma a obra de arte numa mercadoria, e daí você tem um fenômeno da indústria cultural e tudo que vem em decorrência disso. Cinema, música popular e tal. Você citou o caso de Auschwitz, né? Auschwitz, hoje, para muito turista, ele é uma peça cultural para você se retratar lá. Exato. E aí sua ação cultural é você mostrar que você esteve lá e publicar na sua rede. É que assim, tem essa discussão do tipo, isso foi o capitalismo ou foram as esquerdas, né? E eu acho o seguinte, 90% é capitalismo, porque para mim 90% é técnica, e a técnica determina como a cultura se organiza por conta do... Só essa porra aqui. Um TikTok, ele é uma revolução técnica, e isso gera novas expressões culturais e novas relações humanas. Então, e cara, o grande problema ali, no fim do dia, vamos supor que você pare com... Porque por isso que eu falei do Marcuse. Porque quando eu vejo o Marcuse e essa crítica do Adorno aqui, eu tô vendo, ambos têm uma crítica ao capitalismo e ambos têm uma resposta... Um só tem uma resposta propositiva com uma solução que eu nem sei se o outro Adorno vai gostar. não tinha. Ele não tinha nenhuma. Ele era o adepto da negatividade absoluta. Então, quando eu olho, eu não vejo... porque se eu olho assim, a escola de Frankfurt, esse pós-marxismo aí, não é pós-marxismo, isso é teoria crítica, né? É teoria crítica. Mas assim, esses caras aqui da escola de Frankfurt, não foram eles que... Eu posso pegar alguma influência do Marcuse, mas não foi só isso que colocou a gente, mas nem de longe. Lógico que não. É igual falar que o Paulo Freire faz a nossa educação ser ruim. Cara, isso é teoria da conspiração do direito americano. Isso não é verdade. Mas... A influência que eles tiveram, que é uma influência que a gente pode dizer que é derrisória, foi o seguinte. E isso é bem real. Na década de 50 e 60, você teve a ascensão dos movimentos estudantis no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, com demandas muito agressivas contra a hierarquia burocrática do ensino, contra as disciplinas tradicionais, contra a moralidade burguesa vigente, contra o conservadorismo dos professores, etc. Estas demandas do movimento estudantil, elas foram insufladas e preparadas, teoricamente, entre outros, por adeptos da teoria crítica, inclusive o próprio Marcuse. Mas o Marcuse era um ídolo para as comunidades de estudantes dos Estados Unidos. Ele era amado. Era o MMM, era Marx, Mao e Marcuse. Exato, ele era amado. Eles pichavam isso. As pessoas ficavam com Héroes de Civilização debaixo do braço, era quase uma espécie de bíblia daquelas pessoas. E o pessoal do Adorno também até certo ponto. Porque como Adorno era muito elitista, isso aconteceu na Alemanha, ele era muito elitista, então ele aceitava muitas das demandas dos estudantes, mas algumas coisas ele não aceitava. Por exemplo, ele enfatizou até a morte dele que o rigor teórico deveria prevalecer nas disciplinas de sociologia. Então ele não aceitava nada que influenciasse contra o rigor teórico que deveria ter. Então ele era uma figura um pouco severa nesse sentido. E aconteceu, inclusive, um episódio muito interessante na vida dele, que ele estava dando a aula, era uma introdução à sociologia, uma das aulas, não sei se você já ouviu falar desse episódio. E aí estava rolando uma confusão de estudantes, porque o movimento estudantil, assim, era confusão, a gritaria, estudantes invadiam sala de professores, era um tumulto. E aí invadiram a aula dele. 3 garotas peladas, com o peito de fora, com flores, ficaram passando na Adorno e esfregaram o peito na cara da Adorno. Ele se sentiu humilhadíssimo e os biógrafos dele dizem que foi um dos motivos pelo quais ele morreu. Acho que 6 meses depois, 1 ano depois. Porque ele se sentiu profundamente humilhado, ele ficou atônito lá. Era um homem baixinho, assim. Não era... digamos assim, não era um incel, mas assim, era um catedrático alemão. Assim, apesar de ser marxista, é uma figura muito conservadora nesse sentido. Ele tinha um aspecto conservador. Não era um teórico popular com dread na cabeça, é diferente. Então ele se sentiu profundamente abalado por esse episódio. Só que foi uma coisa que eles mesmos alimentaram. Que eu esses dias eu fiquei, enfim, fazer porra nenhuma. Eu fiquei dando umas olhadas nisso e eu fiquei amarrando outras coisas que eu tinha visto.
Sabe aquele documentário americano do Obama, inclusive? Não é o Obama, mas o Obama é da turma das fábricas. Isso. Eu pego a mentalidade do chinês no filme, a mentalidade moderna. Como se fosse um dos últimos exemplos de mentalidade moderna, não pós-moderna. Século XIX, né? Isso. O chinês de lá é um cara Produção, moderno pá, e é uma trabalho. ideologia por trás que está justificando ele. Escraviza o outro, Isso. dá tapa na cara do empregado. E ele, vamos dizer, toda a ideologia que motiva esse chinês é uma ideologia moderna, não é pós-moderna. Concordo. Eu vejo a China agora proibindo o TikTok de celebridades na China. China e Rússia avisando que tem que parar com essas putaria aí, não sei o quê. Se fechando. Eu vejo eles indo, a Rússia acho que fingindo um reacionarismo e a China cortando, vamos dizer, amarras de pós-modernismo. E que a gente fica, porque a gente fica aqui defendendo o capitalismo, e eu já tô de saco cheio de falar de capitalismo. E acho que tem que até parar um pouco, porque se deixar muito, eu já tô muito